Quiet quitting. A expressão está por todo o lado, não está? Mas afinal, o que significa na realidade? O que é que os dados nos dizem sobre isso? É exatamente isso que vamos descobrir. Vamos mergulhar a fundo neste fenómeno que está, sem dúvida, a mudar as regras do jogo no mundo do trabalho. E o primeiro ponto, talvez o mais importante. Vamos tirar já isto do caminho. Quiet quitting não é, de todo, demitir-se. O nome engana, eu sei. Na verdade é algo muito mais subtil. É uma mudança de atitude, uma pequena revolução silenciosa que está a acontecer nas secretárias de todo o mundo. O nosso roteiro é simples. Primeiro, o que é isto do quiet quitting? Depois, que evidências existem? A seguir, olhamos para as soluções do lado das organizações. E, por fim, os riscos e alguns falsos amigos deste conceito. Vamos começar. Ok, então, primeira parte, o que é afinal este tal de quiet quitting? Basicamente é dizer não àquela hustle culture, sabem? Aquela ideia de que temos de estar sempre a dar o litro, a ir mais além, a vestir a camisola a toda a hora. É fazer o que está no contrato, nem mais, nem menos. É como se a pessoa desligasse as notificações do trabalho quando sai do escritório. O trabalho cumpre-se, claro, mas a vida pessoal volta a ter o seu próprio espaço. E olhem que, apesar de o nome ter ficado famoso por causa de um vídeo no TikTok, a ideia em si não nasceu ontem. Já existia, por exemplo, na China, com o movimento Tangping, que significa literalmente deitar-se, era um protesto contra o excesso de trabalho. O que a pandemia fez foi pôr tudo em perspectiva, fez-nos parar e pensar, espera lá, o que é realmente importante? E essa reavaliação global foi o combustível que faltava. Ok, já percebemos o conceito, mas qual é a dimensão real disto? É só uma tendência passageira ou algo maior? Bem, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Vamos olhar para os números. E preparem-se, porque os números são impactantes. Um estudo da Gallup aponta para um valor impressionante. Cerca de 50%, metade, da força de trabalho nos Estados Unidos está psicologicamente desligada do seu trabalho. Isto é gigante. Não estamos a falar de um pequeno grupo de pessoas insatisfeitas. Estamos a falar de um sintoma de uma desconexão em massa. E não é um caso único. A McKinsey vem reforçar esta ideia. Os estudos deles sugerem que, nas grandes organizações, este número pode chegar aos 40%. Portanto, é oficial. Isto é muito mais do que uma hashtag no TikTok. É um desafio sério e bem real para as empresas. E claro, este desligamento tem um preço. E é um preço alto. Estamos a falar de cerca de 4% da massa salarial de uma grande empresa, segundo a McKinsey. E atenção, isto não é o custo de pagar a pessoas que não fazem nada. É o custo do e se. É o custo da inovação que não acontece, das ideias que ficam na gaveta, daquela energia extra que podia levar um projeto para outro nível e que simplesmente não está lá. A ciência, claro, não ficou indiferente. E já existe uma forma de medir isto de forma mais rigorosa, a chamada Quiet Quitting Scale. Basicamente, é uma ferramenta que olha para três coisas. O desapego psicológico, ou seja, a pessoa está lá de corpo, mas a mente está noutro sítio. A redução da iniciativa, fazer o mínimo dos mínimos. E, por fim, a quebra daquela motivação que vem de dentro, do gosto por fazer bem feito. E quando olhamos para quem está a sentir mais isto, vemos um padrão claro. As gerações mais novas, a Y e a Z, parecem estar na linha da frente. Quase metade da geração Z, por exemplo, fala em níveis elevados de exaustão. Mas será que são só mais preguiçosos? A história é mais complexa. Talvez seja uma geração que viu os pais sofrerem com o burnout e que agora está a dizer, para mim não. O sucesso tem de incluir bem-estar. E isto leva-nos a um ponto muito importante. A diferença entre quiet quitting e burnout não são a mesma coisa. Pensem nisto. O quiet quitting é como levantar o pé do acelerador para não sobreaquecer o motor. O burnout é o motor a gripar. É um esgotamento completo, uma condição clínica séria. Muitas vezes anda de mãos dadas com a depressão. Ok, o diagnóstico está feito. O fenómeno é real, os números são claros. Mas de que serve identificar um problema se não falarmos de soluções? É isso que vamos fazer agora. E a perspectiva aqui é fundamental. E se isto não for um problema do indivíduo, mas um sintoma da organização? É mesmo esta a questão central? A culpa é do trabalhador que se desligou ou do sistema que o levou a desligar-se? Cada vez mais, a resposta aponta para a segunda opção. O quiet quitting pode ser visto como uma espécie de feedback em tempo real, um sinal de alerta sobre a cultura da empresa. Então o que é que as empresas podem fazer? A resposta não passa por mais controle ou mais pressão. Passa pelo oposto, por mais humanidade. Começa por ter conversas honestas sobre o que motiva as pessoas. Passa por tornar o trabalho mais fácil, eliminando as frustrações do dia-a-dia. E, claro, passa por criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar e onde a carga de trabalho seja justa para todos. Vejam só esta ideia das Stay Conversations, as conversas de permanência. Normalmente, as empresas só falam com as pessoas quando elas se vão embora.
nas entrevistas de saída. É como fazer uma autópsia para perceber o que correu mal. Estas conversas são o contrário. São um check-up preventivo. É perguntar às pessoas que estão lá: o que é que te faz ficar? O que podemos melhorar para continuares connosco? É tão simples e tão poderoso. E depois há a chamada fricção digital. Aquela luta diária com sistemas que não falam uns com os outros, com informação que nunca se encontra. Este número é de loucos. Em média, perde-se 3 horas e 20 minutos por semana nisto. Por semana! Pensem só na quantidade de energia, criatividade e produtividade que se esvai por este ralo. Mas atenção, esta história não é a preto e branco. O quiet quitting pode ser uma forma de autoproteção, sim, mas não é uma solução perfeita e tem os seus próprios riscos. É importante olhar para o outro lado da moeda. E o grande risco para quem adota esta postura é este. Ao colocar limites para se proteger hoje, pode estar sem querer a limitar o seu crescimento amanhã. Fazer apenas o estritamente necessário pode significar ficar de fora dos projetos mais interessantes, ser esquecido para uma promoção. É um equilíbrio delicado entre o bem-estar no presente e as oportunidades no futuro. E agora, um falso amigo muito perigoso, o quiet firing. É crucial não confundir os dois. O quiet quitting é uma decisão do trabalhador. É uma forma de gerir a sua própria energia. O quiet firing é o oposto. É uma tática de gestão, muitas vezes subtil, para tornar a vida de alguém tão insuportável que a pessoa acaba por se despedir. Um é sobre a autonomia, o outro é sobre a série. E como é que se manifesta este quiet firing? É insidioso. De repente, as reuniões importantes acontecem sem a pessoa ser convidada. O feedback desaparece. As oportunidades de crescimento são bloqueadas. É uma estratégia de desgaste que, do ponto de vista legal, pode ser muito grave para a empresa, configurando um despedimento construtivo. E para terminar, um aviso muito importante. Desmotivação no trabalho é uma coisa, depressão clínica é outra, e burnout severo é uma condição médica séria. Se o sentimento não é só de não me apetece ir mais além, mas sim um esgotamento profundo, uma tristeza constante, então a conversa é outra. E procurar ajuda profissional não é fraqueza. É o passo mais inteligente e corajoso que se pode dar. E no fim de tudo ficamos com esta pergunta a ecoar. O quiet quitting é autoproteção ou é autossabotagem? É uma resposta necessária a um sistema quebrado ou uma desistência do nosso próprio potencial? Talvez a resposta não seja nem uma coisa nem outra, mas sim um convite para encontrarmos um novo equilíbrio. Um equilíbrio que coletivamente ainda estamos a tentar definir e que vai, sem dúvida, moldar o futuro do trabalho.